Isaías 42, verso 8, nós vamos ler juntos e, lendo esse texto, quero compartilhar algo da palavra do Senhor Deus com você. Todos achamos, amém? Podemos ler juntos? Isaías 42, 2,8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Palavra do Senhor Deus, que eu quero, a partir dela, claro que vamos ver muitos outros versículos, mas a partir dela, meditar com você dentro da nossa proposta, que é relembrar a Reforma Protestante do século XVI. E é isso que nós estamos comemorando nesse dia. Até eu já brinquei de manhã, já falei outras vezes. Hoje é o dia do Halloween, mas não estamos comemorando o Halloween. Hoje é dia do Saci, mas não estamos comemorando o dia do Saci. Nós, crentes cristãos em Jesus Cristo, comemoramos um momento muito específico da história humana, onde a igreja cristã naquela época estava precisando mudar, estava precisando de uma reforma. Hoje já fazem 504 anos já passados da Reforma Protestante. Mas naquela época era grandemente necessária que houvesse essa reforma. Por quê? Porque os cristãos, a igreja daquela época, se desviaram muito do verdadeiro cristianismo, se desviaram muito da proposta de Cristo Jesus para os seus discípulos. Tanto que naquela época existiam outras fontes como regra e prática cristã na vida dos que professavam Jesus Cristo. Outras fontes de regra e prática. E muitas dessas fontes chocavam, eram contrárias ao que está revelado e escrito na palavra de Deus. Naquela época, Cristo não era mais o único e suficiente Salvador. Outros salvadores, outras pessoas que se tornavam mediadoras e salvadoras, foram levantadas também junto com Cristo. E se não foram iguais, alguns eram considerados até um pouquinho maior do que Cristo Jesus. Naquela época, a salvação não era oferecida às pessoas pela graça de Deus. Não era dita que a salvação era alcançada pela graça de Deus, porque era algo gracioso que Deus dava. Mas a salvação tinha que ser comprada. Um pedacinho no céu. Tirar ali uma alminha do purgatório. Naquela época, a fé cristã, não era um modo de vida proposto por Deus para que o justo viva nessa terra pela fé em Deus. Mas a fé era só um recurso usado, sabe para quê? Para manipular as pessoas, para enganar e roubar as pessoas que se viam fiéis à fé cristã. Pior ainda, dentro da igreja de Cristo Jesus, dentro da igreja onde Deus é o Senhor, homens buscavam glórias. Homens buscavam a sua exaltação, exaltarem a si mesmos. Homens, seres humanos, criaturas, recebiam a glória que é devida somente a Deus. Tudo isso estava acontecendo naquela época. Se bem que essa tendência do ser humano querer se colocar no lugar de Deus, querer ali ser igual a Deus, ou ter coisas de Deus que não lhe é permitido, isso é antigo, né? Desde o Jardim do Éden nós vimos que, e dizem que até antes, teve um anjo que quis ser igual a Deus e onde ele foi parar. Porque parece que esse desejo, ele é antigo. Essa tentativa e busca, ela é antiga. Especialmente na raça humana, porque o ser humano quer ser o centro do universo. O ser humano quer ser o centro de tudo. E fazendo assim, ele empurra Deus para o lado. Ele chega a Deus para o canto. E se você perceber, até hoje, você encontra seres humanos que querem fazer do Senhor
um servo. Um servo para realizar os seus caprichos humanos, os seus desejos humanos. Isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga, que é facilmente vista ainda hoje. Mas essa ideia, ela é absurda. Nós sabemos que é tolice pensar, imaginar que o ser humano é o centro do universo. Você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo, a raça humana não é centro do universo. É tolice pensar que Deus deixou de ser majestoso. É tolice pensar que Deus deixou de ser soberano nos céus e na terra. Que Deus deixou de ser aquele que é revestido de glória. É tolice pensar que isso aconteceu. Isso se fez necessário lá no século XVI. Não sei não, se nós começarmos a olhar com atenção no nosso século, nós achamos que isso precisa ser relembrado e renovado. Porque combater aquelas heresias que existem até hoje são necessárias. Por isso que nós vimos durante esse mês essas declarações, 4 declarações até agora em estudo bíblico. Somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente pela fé, somente pela graça. E hoje, somente a Deus, glória. Bem, somente a Deus a glória é o resultado natural desses 4 primeiros pilares, dessas 4 primeiras declarações de fé da Reforma Protestante. Porque é somente pelas Escrituras, palavra de Deus, somente por Cristo, revelação de Deus, Deus conosco, somente pela fé em Cristo que Deus nos deu como instrumento para alcançá-lo, somente pela graça que é Deus que nos dá. Se é tudo Deus, então a glória pertence a quem? A Deus. Pertence somente a Deus. Quando nós olhamos então na Bíblia Sagrada e vemos o propósito de tudo que existe, tudo que Deus criou, nós percebemos essa linha e essa ideia sempre continuada. Todas as coisas que existem e todo plano de salvação do ser humano, a glória deve ser dada a Deus. Por que deve ser dada a Deus? Primeiro porque Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de todos. Por isso a Ele seja a glória. Você se lembra o primeiro versículo da Bíblia? A Bíblia começa dizendo, fazendo uma declaração que vai ser confirmada e vai mover durante toda a história bíblica. Então, de Gênesis a Apocalipse, essa ideia você vai perceber. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é criador. E nessa ideia de ser criador, Ele é também mantenedor. Porque assim como Ele disse, começou, Ele também vai dizer, acabou. E ponto final. E se as coisas ainda se mantêm, só se mantém porque Ele permite, porque Ele haja para que se mantenha. Do contrário, eu quero lembrar um texto que faz uma ligação, lembrando que é o trino Deus que age. Porque lá em Gênesis 1 você encontra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mais abaixo, e o Espírito de Deus se movia e agia. Colossenses capítulo 1,16 já nos faz a ligação para lembrar que é Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é Criador. Lembra que não diz que são criadores, porque existe só um Deus. Colossenses 1,16 diz o quê? Porque nele foram criadas todas as coisas, falando de Jesus, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Não tem como desvincular a criação, tudo que existe, do Criador. A Ele a glória, então. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster nos lembra exatamente isso, quanto à criação do ser humano. Você se lembra da primeira pergunta? Você lembra da sua profissão de fé? Primeira pergunta. Qual a finalidade?
Qual é a razão principal da existência do ser humano, da criação do ser humano? E a resposta é: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e ser feliz em Deus para sempre. Ou seja, fora de Deus não existe real felicidade. Fora de Deus, tudo é enganoso. É em Deus que nós realmente somos felizes. O nosso propósito de existir é a pessoa de Deus. Glorificá-lo e ser feliz nele para sempre. Nós vivemos e nós existimos para a glória de Deus. A Ele seja a glória. Quando você acompanha na leitura bíblica, e o Espírito Santo vai falando ao seu coração, e o Espírito Santo vai te revelando o plano maravilhoso do amor de Deus para a nossa salvação, salvação eterna, salvação onde Ele, com a sua misericórdia, começa a agir em nossas vidas, aqui nesta vida, tanto que em momentos específicos de nossas necessidades, Deus nos toca, Deus, entre aspas, nos salva, nos ajuda, mas tudo encaminhando para a salvação maior que a eternidade. Quando você tem os seus olhos na palavra iluminados para entender, e você consegue ver esse grande amor que age, esse grande amor que opera a salvação, você vai ver que a salvação, do começo ao fim, antes que nós existíssemos, Deus já tem um plano de salvação, e é Ele quem planeja, é Ele quem executa e é Ele quem consuma a salvação. Não tem o nosso dedo aí, não tem nada nosso ali. Tudo é obra de Deus no que concerne a salvação. Por isso, quando se fala de salvação, a glória deve ser dada a quem? A Deus. Tanto que a Bíblia, ela diz, por exemplo, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Mas quem é que te protege? É Deus. É claro que Ele coloca os anjos ao nosso redor, mas você não encontra na Bíblia nenhum lugar que diz: conversa com esse anjo aí, quem sabe ele vai te proteger mais, né? Quem sabe se ele cochilar, você dá um cutucão nele. Não, a Bíblia diz: só tem anjo te protegendo porque é Deus que manda. Então a glória é dada a Ele, porque é Ele quem está te protegendo. É Deus, no final de tudo, que opera proteção. É Deus, no final de tudo, que opera salvação. Exemplo, um texto que você já deve saber de cor nesse mês. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Olha, é Deus, é Deus. E assim, Romanos capítulo 11, verso 36, também afirma naquilo que nós acabamos de cantar. Terminando o nosso tempo de oração, de intercessão, de petições, nós demos glória a Ele, e é isso que o texto de Romanos 11:36 diz. Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Olha bem, é importante você colocar sua atenção no que a Bíblia diz. Por quê? Porque no combater as heresias do século XVI, nós encontramos hoje ainda pessoas tentando tirar a glória de Deus e atribuir a glória de Deus a outros seres humanos ou a uma instituição, como nós falamos hoje de manhã. Tem gente que ainda acredita que uma instituição religiosa, que a igreja salva. Igreja não salva. Uma instituição religiosa não salva. Porque a salvação é algo exclusivo de Deus. A respeito da salvação, a glória pertence a Deus. E eu não posso tirar essa glória de Deus. Por isso que Romanos 11:36 diz: por causa dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E termina dizendo: a ele, pois, a glória eternamente. E termina com um amém. Ou seja, assim seja. Isso é verdade. Tem que ser assim. Quando você medita a respeito da glória de Deus, você tem que acompanhar o que a palavra de Deus, o que vem sendo levantado como verdades. Porque se todos foram criados para a glória de Deus, como nós podemos adorar? Como nós podemos cultuar
a criatura, a criação. Algo que pertence ao Criador, nós vamos tirar dele e dar para a criatura, para a criação. Como? Pior ainda, pensa comigo, reflita comigo. Pior ainda, como nós podemos tirar aquilo que é do Criador, a adoração devida a Ele, a glória que é devida a Ele, e entregar, adorar algo criado, algo feito pela criatura. Não é mais nem a criatura, hein? É algo que a criatura fez, algo que a criatura criou. Como é que se pode adorar a isso que está abaixo ainda da criatura? Por favor, depois leia na sua casa o Salmo 135, versículo 15 a 18. Leia esses versículos e você vai ver que absurdo é esse. Adorar a criatura ao invés do Criador, ou uma criação da criatura ao invés do Criador. Salmo 115. Marca aí, leia depois na sua casa e perceba como é um absurdo fazer essa troca. E queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele foi muito claro, Ele foi muito exato, Ele foi até autoritário, quando uma criatura propôs para Ele um absurdo. E qual foi o absurdo que uma criatura propôs a Jesus Cristo? Aquela criatura que estava diante de Jesus, ela propôs que Jesus a adorasse, que Jesus a cultuasse, que Jesus dobrasse os seus joelhos em sinal de adoração em glória a ela, criatura. Você se lembra desse caos? Você lembra onde está escrito isso? Mateus 4, versículo 10. O que está acontecendo lá? Um anjo, que é criatura de Deus, pior ainda, que se transformou num demônio, porque se voltou contra Deus, ousou dizer para Jesus: se prostra e me adore. Você lembra da resposta de Jesus? Sai daqui. Retira-te, Satanás. Olha só a força da palavra de Jesus devido ao absurdo que aquele demônio estava propondo. Adorar a ele. Tirar a adoração de Deus e colocar a ele. Sai daqui, Satanás. Retira-te. E por quê? Jesus Cristo teve essa palavra forte. Jesus responde. Mateus 4,10. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ponto final. Olha como Jesus Cristo é claro, olha como Jesus Cristo é preciso, e até devido à ousadia dessa criatura, Jesus Cristo coloca essa criatura no lugar dela. Você não é digna de ser adorada. Cultuada? Nunca. Porque a adoração e culto somente aquele que é digno, Deus. Toda honra, toda glória, todo culto devem ser dados somente a Deus. E a nenhum outro, a ninguém mais. Olha a história humana e perceba o quanto o ser humano facilmente se desvia para adorar a criação, a criatura e se desviar de Deus. Por isso, que lá no século XVI, e olha que ainda hoje, nós precisamos levantar essa bandeira e essa verdade bíblica. Somente a Deus a glória. Volta para o primeiro texto que nós propomos para você no começo da nossa meditação. Isaías 42:8. Nesse texto, o próprio Deus, ele faz uma declaração e ele se coloca como quem ele é. Se você olhar na sua Bíblia, especialmente ser atualizada, a palavra Senhor aí é uma palavra que está toda escrita em letras maiúsculas. E você sabe, quando na Bíblia você encontra o nome Senhor escrito em letras maiúsculas, é uma referência direta ao nome de Deus dado a Moisés, naquelas 4 letras, lá na sarça ardente.
Nome esse que nós não sabemos pronunciar. Uns falam Jeová, outros falam Javé, Iavé, mas na verdade se perdeu a pronúncia dessas 4 letras, chamadas tetragramas sagrados. Nós não sabemos pronunciar, mas está escrito ali. E esse nome, Deus diz, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. E a minha glória. Qual é a glória desse Deus? Aí você tem que lembrar de toda a história do Antigo Testamento. Você tem que lembrar de todas as profecias que esse Deus fez no Antigo Testamento, principalmente aquelas que apontam para Ele na pessoa do Messias e do Senhor, Jesus Cristo. Esse Deus, ele tem uma glória. E ele conclui aí, essa glória eu não dou a outrem. Deus, você não quer compartilhar sua glória com um dos maiores anjos dos céus? Não. Um grande ser humano? Não. Essa glória que é dele é só dele. E nem anjo e nenhuma outra criatura ele compartilha essa glória. Essa glória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele acrescenta mais, hein? Nem a minha honra eu vou dar aquilo que o ser humano cria. Aquilo que a criatura cria, muito menos a essas eu vou dar minha honra. Olha o que Deus está falando aí. Olha o que Deus está declarando aí. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Deus não divide, não compartilha sua glória com ninguém. E toda a adoração nos céus e na terra pertence a quem? Somente a Ele. Somente a Ele. Não tem como fugir, isso é claro na Bíblia. Somente Deus é digno, somente Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Logo, no que diz respeito à divindade, ou seja, só existe um ser divino, é Deus. E o ser humano tenta colocar outro ser humano como ser divino. Já tentaram divinizar Moisés, Pedro, João, já tentaram divinizar pastores hoje aí, colocam pastores num pilar que o ser humano tenta divinizar. Divindade só tem uma, é Deus. Tudo que diz respeito à divindade, à criação, à salvação e às demais coisas espirituais, a adoração, o louvor, o culto e a glória devem ser dadas somente a Deus. Por isso, pensa comigo, por favor. Um cristão verdadeiro, não importa a denominação. Não estamos falando de igreja, porque igreja não salva. Então pensa numa pessoa que é cristã, que entregou a sua vida para Cristo, que tem fé em Cristo, que procura seguir a Cristo Jesus. Um cristão verdadeiro. Uma igreja verdadeiramente cristã e bíblica não louva, não adora, não venera, nem cultua a criação ou qualquer outra criatura que esteja na terra ou que esteja no céu. No inferno nem quer falar disso, viu? Você sabe que tem gente que quer adorar o que está no inferno. Nem fala disso. Mas não se adora. Não se adora. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja. A Deus toda a glória. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Porque quero encerrar com esse texto. Porque esse texto nos lembra uma ação de vida. Onde, tanto nas mínimas coisas, ou a partir das mínimas coisas, das coisas mais simples que você faz no seu dia, até algo grandioso, a glória deve ser direcionada para aquele que é merecedor. E quem merece a glória? Somente Deus. Vamos ler juntos, por favor? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Vai sair daqui e vai comer um lanche? Glória a Deus. Ou está de regime? Glória a Deus. Vai beber água? Glória a Deus. Ou Coca-Cola? Glória a Deus. Oi. Já pensei, eu posso Coca-Cola? Não. Queridos, por isso, até no tanto que eu como, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu como além da conta, Deus está sendo glorificado. Se eu bebo além da conta, se eu faço qualquer coisa que prejudica esse corpo,
É glória para Deus? Não, né? Nas mínimas coisas, a glória deve ser dada a Deus. Eu termino então convidando você a ler comigo uma singela profissão de fé. Nós já fizemos, agora há pouco. Vai ser projetada aí. E lendo essa profissão de fé que nós cantamos, eu quero encerrar lembrando você essa máxima da reforma do século XVI, que nós precisamos mantê-la viva em nossa vida, em nossa adoração, em nossa igreja, no nosso caminhar. Tudo que fazemos, quer bebamos, quer comamos, quer façamos para a glória de Deus, visualizando, desejando que Deus seja glorificado naquilo. Vamos ler então juntos? Cremos só no que está escrito na palavra. Cremos que somos salvos somente pela graça. Cremos que é só por Cristo e o seu sacrifício. Cremos que é só pela fé que somos justificados. Cremos que só Deus merece ser glorificado. Cremos com a nossa mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos ajude. Que na nossa geração eles possam ver através de nós a glória de Deus. E que Deus seja glorificado. E anunciada sua salvação, sua graça, seu Filho unigênito e a sua palavra através dessas vidas que vivem para a glória dele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar nosso culto. Que Deus te abençoe, que Deus tome conta de você, que Deus te dirija. Que Deus te dê uma boa semana a você e a sua casa. Que Deus, em toda a sua provisão, proteção e amor, te conduza em mais um mês, em mais um final de ano, já chegamos, e que tudo na sua vida resplandeça para a glória de Deus. Pai Celeste, essa é a nossa oração e petição para todos nós. Por isso encerramos lembrando a Deus aquela bênção que o teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu no final de uma das suas cartas. E relembrando essa bênção, ó Deus, no final desse culto, queremos sair daqui, certos da tua bênção e do teu cuidado, de toda a tua provisão e proteção, e da tua glória se manifestando neste mundo, através dos seus. Por isso, que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor revelado no Filho Jesus Cristo, que as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, hoje e para sempre assim. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma boa semana, curta a chuva e até mais, quando Deus assim desejar e quiser.